Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a Alexandre Schlegel. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Hoje nós vamos dar início a um trabalho contínuo na nossa página. Vamos trazer hoje Bruno Duque, um grande amigo, uma pessoa que desenvolveu toda a sua expertise na área de economia, desenvolvimento, empreendedorismo e inovação. Editou o livro Pilares Fundamentais do Desenvolvimento do Brasil. Recomendo esse livro a todos. Li teu livro, parabéns, e me atrevo a perguntar, como o último país do desenvolvimento realmente firmado no mundo foi a Noruega. Noruega desenvolve todo o trabalho de empreendedorismo, aonde se criou um fundo. Desculpe, eu vou ler aqui porque é importante nós frisarmos. Eles criaram um fundo de empreendedorismo ou de investimento em que se deslocou os recursos da extração do petróleo para o desenvolvimento das famílias e dos negócios. E hoje, o portfólio deles chega a $1 trilhão de dólares. No teu livro, você faz referência ao que poderia melhorar no nosso país. Você pode comentar alguma coisa sobre isso para nós? Boa tarde, Alexandre. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Em relação a esse comparativo da Noruega que eu cito no livro, realmente me chamou muita atenção pela forma que eles acharam de sair de uma grande crise, de uma situação talvez até bem parecida que era do Brasil, que é do Brasil ainda hoje, e fiz um paralelo onde eles fizeram a lição de casa e onde o Brasil não fez a lição de casa. Eles optaram em investir nos empreendedores, na parte da indústria, no comércio, nos serviços, criaram um fundo para fomentar esse desenvolvimento e rapidamente eles se tornaram uma das grandes potências do mundo, onde hoje, inclusive a confiabilidade dentro da nação, da Noruega, ela é uma das mais elevadas, onde a sociedade confia no governo, o governo confia na sociedade e a sociedade tem uma grande confiança mútua. Por quê? Porque todos estão trabalhando dentro de um foco de desenvolvimento, de uma geração de riquezas, e aonde os princípios e valores éticos são colocados em prática. Então nós podemos dizer, minha gente, que a reforma tributária, né, coisa que eu ouço bastante, mas ninguém faz referência ao desenvolvimento da micro, da pequena e das médias empresas. Como que você vê isso? E porque isso você aborda no teu livro, e eu achei interessante, né? Temos várias instituições que se propõem a defender a micro e a pequena empresa, mas efetivamente pouco se fala e muito pouco se faz, a não ser aquilo que usualmente nós vemos aí. O que você fala? Eu sou um defensor da micro e pequena empresa, sempre fui. Eu acho que é a classe que mais trabalha, que mais segura ou desenvolve ou emprega no Brasil e que é a mais sofrida. Por quê? Porque ainda não há um empenho por parte nem do governo federal, nem do estadual e muito menos do municipal de acolher as pequenas e médias empresas da forma que possam conseguir uma alavancagem no desenvolvimento, um crescimento das suas atividades. Em relação à reforma tributária que se mencionou, que inclusive está em voga, que está na pauta, é importante frisar que não existe efetivamente uma reforma tributária que possamos esperar que seja benéfica para as empresas ou para os cidadãos, se não se corte os gastos públicos.
nós precisamos diminuir os gastos e aumentar os investimentos. Então, se dentro dessa equação que o Brasil vive hoje, que a despesa é maior que a receita, então como é que você vai fazer uma reforma tributária onde você consiga reduzir a carga tributária? É preciso que primeiro se corte os gastos. Senão, vai acontecer o quê? Você vai tributar umas empresas mais ou uns cidadãos a mais e vai tirar dos outros. E no final, é bem provável que o imposto total no Brasil vai ainda aumentar mais. Segundo o IBGE, mais de 60% das pequenas e médias empresas fecham as portas nos primeiros 5 anos. Eu fiquei pensando agora com o que o Bruno fala, e é uma realidade que a gente vive nos municípios da região metropolitana de Curitiba. O que poderia ser feito para evitar isso, Bruno? Veja, ainda não há um plano de desenvolvimento das pequenas e médias empresas no Brasil. Existem países que já adotam uma questão muito importante. Alguns isentam os impostos para os iniciantes por um ano ou às vezes até 2 anos, para eles começarem a produzir e depois começar a tributar. Em outros casos, outros países, e alguns países que inclusive investem, dão dinheiro para as pequenas empresas, obviamente com base em projetos apresentados pelos próprios empreendedores, e ajuda as empresas a começarem as suas atividades, começaram a operar, começarem a ter os seus lucros, para daí então depois pagarem os impostos. No Brasil é o contrário. Você abre a empresa hoje, primeiro tem que pagar para abrir, segundo, no mês seguinte você já tem que pagar imposto. Se você não paga pelo faturamento, você paga pelo lucro, ou você paga pelo, no caso do MEI, uma taxa fixa. Então, essa ganância de querer receber antes de ter lucro está totalmente na contramão de uma visão de cenário futuro de desenvolvimento para o Brasil. Quando você fala, eu me recordo do que eu percorri a região metropolitana. Aí eu já falo de uma experiência que tenho há mais de 20 anos e sinto a necessidade de te fazer a seguinte pergunta. A micro e pequena empresa tem uma necessidade de um atendimento local de até quase que eu posso me arriscar a dizer 100%. Por quê? As prefeituras municipais não têm uma secretaria, tá? E eu estou falando daquilo que eu conheço. De 29 municípios, não existe uma secretaria para atender o micro e o pequeno empresário. E nem tampouco o Estado, né? Como que nós poderíamos pensar, e dentro daquilo que você estudou, tanto é que está evidenciado isso no teu livro, o que você poderia contar para a gente, falar da tua experiência, porque eu acho isso importante, principalmente para os meus amigos que são prefeitos, que são secretários e que estão na lida, dia a dia, com uma incógnita que é atender ao micro e ao pequeno empresário. Atender, não subsidiar com conhecimento, porque isso já tenho bastante. Bem colocado, Alexandre. Essa questão que nós vivemos hoje no Brasil é muito mais de oferecer para esses empreendedores informações, e hoje nós vivemos numa era digital, onde qualquer informação está disponível em alguns segundos. Então, no passado, você ter escolas, treinamentos, cursos, na verdade o pessoal só tinha essa fonte de recursos. Não quer dizer que não se deve aprimorar, não se deve estudar, sim, mas para efeito de desenvolvimento das empresas, eu coloco essa questão da responsabilidade primeiro do município. O município, a prefeitura está mais próximo do empreendedor. Só que as prefeituras, se perguntar hoje se eles conhecem
sabe quantos empreendedores têm e quais são as receitas que esses empreendedores pequenos e médios geram, não vão saber responder. Não estão próximos, esses empreendedores não estão acolhidos dentro do próprio município, e são eles que geram as receitas para o município através dos seus impostos. Então, mais do que nunca, a própria prefeitura devia se preocupar em trazê-los mais perto, acolher eles e ajudá-los a desenvolver. Não simplesmente mandar alguém dar uma aula, dar um cursinho, ou dar um print na internet para ficar simplesmente lendo. Eles precisam mais do que isso. Inclusive, ajuda no desenvolvimento da forma de recursos, porque recursos bancários eles não conseguem nem alcançar. Então, essa situação, o município poderia intermediar de uma forma que pudesse desenvolver mais as empresas, e com isso, cada município vai crescendo, o Brasil vai crescendo. Me faz lembrar de uma coisa, sabe, Bruno? Se empresta dinheiro para quem tem crédito, e não se empresta dinheiro para quem necessita do crédito. Isso é uma realidade que a gente vive. Os programas, tanto federais como estaduais, e nem sei se tem municipais, mas eu fiquei pensando agora que a liberação desses recursos para quem tem crédito é muito fácil, né? Ou seja, ele tem a garantia. Mas aquele empresário, ou melhor, aquele que tem a família no seu negócio e, lógico, né, por todas essas dificuldades que a gente vive, atravessam pela dificuldade de crédito. E não existe trabalhador, não existe trabalho voltado nem tanto do governo federal, nem tanto do governo estadual, e muito menos. O que você pode falar para a gente que realmente se precisa fazer? Porque emprestar recurso para quem tem crédito ainda intermediam, ou tem instituições que estão a serviço dessa intermediação. Bem colocado, Alexandre. Na verdade, no Brasil tem uma cultura que se empresta para aquele que não precisa de dinheiro. Por quê? Porque as leis favorecem aos próprios bancos para que eles nunca fiquem no prejuízo. Por exemplo, uma empresa limitada, que se chama limitada porque está limitada, a responsabilidade é limitada ao seu capital social, o valor do capital social. Os bancos conseguiram, obviamente, que eles nunca vão se sujeitar a essa regra, a não ser só os fornecedores. Então, quer dizer que o setor produtivo não está assegurado, mas os bancos, como intermediador, está assegurado pela lei. Então, a questão, por exemplo, vamos colocar um exemplo prático. Uma empresa que tem um protesto de R$100, tá? Aparece o Serasa, R$100, não consegue crédito nem no Fomento, nem no BNDES, nem no banco local. Uma empresa que está endividada, vamos dizer que fatura 500 mil e está com uma dívida de 1 milhão, mas não tem nenhum protesto, ela consegue dinheiro. Ou então, uma outra empresa que tem 2 milhões aplicado na conta, ele consegue do BNDES o dinheiro, consegue do Banco de Fomento o dinheiro. Essa situação precisa ser mudada. Nós precisamos ter um projeto, um plano de investir naqueles que precisam. Claro, não é aleatoriamente, é baseado em projetos. Sim. Uma empresa que precisa sair antes que quebre, uma injeção de dinheiro, não tem hoje, e ela quebra. E aí gera desemprego e gera a falta de recursos através dos impostos. Então isso é uma cadeia, um ciclo que gera, como nós já assistimos, inúmeras empresas que quebraram, inclusive grandes, que foram simplesmente deixadas quebrar. Sim. Por conta dessa falta de ajuste ou falta de visão que nós temos. Tá. Uma coisa que eu queria salientar, muito se fala do BNDES, né, em subsidiar, financiar o grande. Eu nunca vi ninguém financiar o pequeno. Financiar, que eu digo, é injetar recursos. E
Quando eu falo isso, eu digo o seguinte: a maior fonte geradora de riqueza é o ser humano. A gestão pública, estadual, federal e municipal não gera recurso. E como é possível nós não pensarmos dessa forma? Então eu fico pensando, Bruno, para a gente fechar aqui, qual é a tua percepção de uma solução possível, e se existe essa solução, qual é, para que a gente corra atrás disso, que a gente possa ver isso? Muito bem colocado. O BNDES realmente foi uma criação muito boa para o Brasil. Inclusive a ideia é justamente essa, o desenvolvimento do Brasil. Claro, para o Brasil e não para o exterior, essa é uma questão que precisa ser evidenciada. Mas o que emperra para os pequenas empresas, médias empresas, ter tanta dificuldade de alcançar os recursos do BNDES? Sabe por quê? Na verdade, eles estão engessados nos bancos operadores. Sim. Aonde ele tem conta? Então, nos bancos grandes que ele tem conta, o BNDES libera, não, autoriza, desde que o banco local avalize. Sim. Aí o banco local diz que não vou avalizar e o recurso não vem. Sim. Então, essa é uma questão que precisa ser vencida, é uma barreira. O BNDES inclusive avançou muito, até inclusive mandar cartão com valores de crédito disponível para as pequenas empresas, excelente ideia. Só que chega no banco, no Brasil, Banco Bradesco, Itaú, qualquer banco local, ele diz, não, eu não vou te dar esse crédito, não vou avalizar esse crédito. Então, já existe o fundo garantidor de crédito do próprio BNDES. Então, deveria ser só um repasse, sem anuência do banco local. Aí, eu gostaria de saber, se você tem esse conhecimento que está no teu livro, o que me chama a atenção é o seguinte: os governos municipais não conhecem a sua força motora de desenvolvimento. E mais, não conhecem as empresas que geram emprego e renda. Você pode comentar só isso aqui para que a gente entenda a esfera da gestão pública no total desconhecimento tanto da força motora e também quais são as empresas e quem são os que geram mais emprego e renda? Sim, Alexandre, nesse caso a gente precisa avançar para que tenha um plano de aproximação das empresas, por exemplo, primeiro um mapeamento, conhecer as empresas, quem são, como é que são, e a segunda coisa, a prefeitura ela não tem nem a função e nem a capacidade de acompanhar todas as empresas, obviamente, do seu município. Mas para isso é possível criar associações intermediárias com os empreendedores, não para ficar dando cursinhos, mas para pegar eles e ajudar eles a desenvolver seu negócio, inclusive com recursos, de repente até com fundos de investimentos que possam alavancar com o pagamento de dividendos e não de juros. Então você não fica nessa obrigação de no mês seguinte já pagar uma prestação com juros, mas sim você vai pagar com teus lucros essa captação de recursos que você fez. E assim a prefeitura teria condições de acompanhar as associações e ver esse crescimento acontecer. Então você tira um pouco do foco da centralização da gestão do governo, mas podendo acompanhar, porque a função da gestão pública é acompanhar, não é ele lá fazer. Isso é real, tanto é que nas minhas visitas aos municípios da região metropolitana, é espantoso que os gestores não sabem a quantidade de MEIs que estão inadimplentes e também com isso não percebem o quanto poderiam estar recebendo. Isso é um fator que é comprovado. Outra coisa, nós geramos um atlas em que nós fizemos esse trabalho
Bruno, você acompanhou, você viu, você foi uma das pessoas, no qual nós mapeamos as cadeias produtivas, para que os municípios soubessem que a força está no seu município e o que o seu município pode trazer de benefício para a região. Recomendo a leitura do livro dele, Pilares Fundamentais do Desenvolvimento do Brasil. Uma ótima leitura. Muito obrigado. Quero aproveitar esse momento e agradecer a todos os que têm cooperado com o nosso trabalho, e realmente é através de vocês que poderemos fazer a diferença. Continue nos abençoando com as suas ofertas. Grato, gente.